O primeiro passo para resolver o exercício é determinar a força resultante. Para isso, será considerado como sentidos positivos para cima e para a direita. Decompondo a força de 400 newtons, observando que o vetor e suas componentes formam um triângulo retângulo, na componente em que o ângulo está colado, usa-se o cosseno. O seno é usado na componente oposta ao ângulo. Na componente x, usa-se o cosseno de 45 graus e ela recebe o sinal negativo porque aponta para a esquerda. Então, a componente x é igual ao negativo do módulo da força, que corresponde à hipotenusa, e vale 400 newtons, vezes o cosseno de 45 graus. E o resultado é aproximadamente menos 282,84 newtons. A componente y é oposta ao ângulo, portanto usa-se o seno, e ela também recebe o sinal negativo, neste caso porque aponta para baixo. E o seu valor é de aproximadamente menos 282,84 newtons. Observe que os valores são iguais porque o seno de 45 graus é igual ao cosseno de 45 graus. Então, realizando o somatório em cada eixo, conforme a equação 4.18, a componente x da força resultante é igual ao somatório das forças no eixo x. Então, tem-se menos 100 newtons, menos 282,84 newtons, que resulta em menos 382,84 newtons. A força de 100 newtons recebe sinal negativo porque aponta para a esquerda. A componente y da força resultante é obtida com o somatório das forças no eixo y e que corresponde a menos 600 newtons, porque aponta para baixo, menos 282,84 newtons, e que resulta em menos 882,84 newtons. Com as componentes da força resultante, é possível obter a sua intensidade, ou seja, o seu módulo, extraindo a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. E o resultado é de aproximadamente 962,28 newtons. Representando o vetor e suas componentes, tem-se novamente um triângulo retângulo e é possível obter o ângulo θ pela relação da tangente, a qual corresponde ao cateto oposto ao ângulo dividido pelo cateto adjacente. Como foi feita a representação, é possível usar o módulo dos valores. Então, θ é igual a tangente na menos 1 do módulo da componente y dividido pelo módulo da componente x, e que resulta em aproximadamente 66,56 graus. Agora basta determinar o momento resultante provocado pelas forças usando a respectiva fórmula da equação 4.18, considerando como sentidos positivos da distância para cima e para a direita do ponto A. Observe que a linha de ação da força de 100 newtons passa pelo ponto A, portanto não provoca momento. Na fórmula, isso corresponde à distância vertical ser nula. Então, o vetor momento resultante corresponde ao produto vetorial entre o vetor posição e o vetor força. Então, tem-se a distância x de A até a força de 600 newtons, que vale 0,4 metros no eixo x, distância positiva porque aponta para a direita, isso com o produto vetorial, de menos 600 newtons no eixo y. Para a componente x da força de 400 newtons, tem-se a distância negativa de 0,3 metros
porque está abaixo do ponto A, o vetor unitário j, correspondendo ao eixo y, isso no produto vetorial, com menos 282,84 newtons, com o vetor unitário i, porque a componente está no eixo x. E a última contribuição é da componente y da força, de 400 newtons, que está à distância de 0,8 metros do ponto A. Como está à direita, o valor da distância é positivo, o vetor unitário i, e isso no produto vetorial com menos 282,84 newtons e o vetor unitário j. Então o resultado é de aproximadamente menos 551,13 newton vezes metro, e o vetor unitário k. Lembre que tanto o produto vetorial entre i e j e i resultam no vetor unitário k, sendo i vetorial j o produto com sinal positivo e j vetorial i com sinal negativo. E esse sinal negativo na resposta indica o sentido horário. Lembre da expressão relógios são negativos. Assim, quando a força resultante e essa tendência de giro atuarem no ponto A do suporte, produzirão o mesmo efeito externo ou as mesmas reações de apoio produzidas pelo sistema de forças inicial, conforme a página 139.